Olá, tudo bem? Como vai? Hoje estamos aí para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que vocês talvez ainda possam ter dúvida, né? É o gênero dentro do campo jornalístico, gênero textual chamado reportagem. E afinal de contas, o que você lembra, né, de ter estudado sobre este assunto? Bom, a nossa videoaula de hoje ela é para falar um pouquinho desse assunto e atende ao conteúdo de língua portuguesa de quintos, sextos anos e para outros tantos que tenham curiosidade de saber sobre o assunto. Fique ligado e vamos começar aqui um pouquinho a falar a respeito deste assunto. Bom, dentro do gênero textual, né, nós temos vários textos e como eu já disse uma outra vez, nós temos vários textos dentro do campo jornalístico. Eu tenho, né, notícia, eu tenho editorial, charge, eu tenho vários textos dentro do campo jornalístico. A reportagem, ela é um dos tipos de textos que está presente dentro do campo jornalístico. Então, qual é a característica que eu vou encontrar nesse tipo de texto? Então, pois bem, você provavelmente deva ter já lido, né, alguma reportagem, ou já deva ter assistido nas emissoras por aí, ou até mesmo na internet, alguma reportagem. Mas tem diferença entre reportagem e notícia? Então, pois é. A reportagem ele é um texto que está dentro do campo jornalístico e comparando a notícia são coisas diferentes, tá? Não confunda notícia e reportagem. Eu tive uma outra videoaula que falei sobre notícia. Notícia é uma coisa, reportagem é outra. Embora pareçam muitas vezes semelhantes em alguns aspectos, tá bom? Parece, mas não são idênticos, tá bom? Bom, o que eu tenho nos textos jornalísticos, né? Todos os textos jornalísticos, eles relatam um fato ou uma série de fatos ocorridos, né? E que eles, ao serem escritos, eles têm uma proposta de ser escrito de uma maneira em que há um encadeamento lógico das ideias e vão revelando aos fatos aos poucos para quem estiver lendo. Qual é o tipo de texto que nós usamos e qual é a linguagem que nós usamos dentro do gênero textual reportagem. Nós temos texto, né, dentro da característica dos campos jornalístico, que é manter a clareza, ou seja, o texto ele é claro, né, de maneira objetiva aquilo que está sendo expresso, né, e tem como objetividade, né, ser sucinto, objetivo, né, e não imparcial, talvez duvidoso. E a linguagem que é usada, ela é uma linguagem simples, né, e precisa. Simples no que exatamente é este simples na linguagem. Uma linguagem simples significa ele não vai usar termos que você não compreenda. Por exemplo, quando você lê aquele papel que vem dentro de uma caixa de remédio que você compra, a gente chama de bula. Aquele gênero de texto, hoje, por força de uma lei, ele tem uma linguagem mais simples. Mas há algum tempo atrás, quando você pegava uma bula, que é aquele papel que vem dentro das caixas que vem junto com o remédio, era impossível muitas vezes compreender aquilo que o texto estava querendo dizer, ou seja, aquilo que era objetivo de informar a quem está lendo, né, sobre o remédio, saía muitas vezes sem entender nada. Por isso, muitas vezes o texto, aquele papelzinho era jogado fora, porque ninguém se importava. Hoje, por força de uma lei, a bula ela tem, né, uma maneira mais simples de escrever, mas ainda possui palavras, termos técnicos que dificultam a compreensão. Já no caso da reportagem, não é para ser feito dessa maneira. O jornalista ele precisa, né, compreender esta importância de o leitor compreender bem aquilo que está lendo. Então, na produção do texto, o jornalista ele precisa colocar de maneira concisa, né, um texto de maneira simples, objetivo naquilo que ele está querendo dizer, para quem estiver lendo consiga compreender.
Então, isso é parte do gênero reportagem, né? Dentro dos campos dos textos jornalísticos. Bom, o texto que é produzido na reportagem, ele também, né, apresenta em seu tempo o pretérito. Eles possuem elementos de coesão, né? Ele é um texto denotativo, isso eu posso depois numa outra videoaula explicar um pouco mais, dentro desse termo denotativo, mas só para entender, denotativo é o sentido real da palavra, ou seja, eu leio a palavra e entendo que aquela palavra significa aquilo e acabou, ou a frase, né? Eu não leio a frase pensando em uma segunda intenção, tá? E a impessoalidade no sentido de que o texto ele não vai escrever na primeira pessoa, mas ele vai escrever em terceira pessoa, tá? O que é a reportagem? Então, reportagem tem como característica, né, ser uma notícia ampliada, ou seja, é a notícia, mas de uma maneira mais detalhada, né? Então, dentro do campo reportagem, o texto ele vai ser produzido com assuntos ou fatos e eles vão ter mais detalhes dos fatos, ou seja, ele vai ser mais abrangente, ou seja, vai alcançar mais coisas daquele tema, daquele assunto que é apresentado na notícia. Tá? Ele vai relatar também, né, de maneira formal, né, expositiva, interpretativa, opinativa. Então, isso significa que a reportagem ela pode levar a você, né, uma questão de opinião, né? E aí só quem estiver lendo é que pode de repente compreender exatamente se o jornalista tem como intenção que você passe a ser a favor ou contra, né, por exemplo, um partido, o jornalista ele pode colocar notícias que sejam mais negativas a respeito de um partido político, por exemplo. Com qual intenção ele vai fazer isso? De gerar no leitor uma opinião negativa a respeito do partido. Mas no texto ele não vai escrever de maneira clara eu não gosto de tal partido, por isso eu estou escrevendo isso. Não, ele vai ser impessoal. E aí, por isso que a linguagem vai ser formal, vai ser objetiva, vai ser direta, vai ser com descrições, ou seja, vai descrever muito a cena dos fatos que aconteceram na notícia, ou seja, ou que vai ser noticiado naquela reportagem, e, no caso, ele vai ter como característica a questão impessoal, ou seja, em nenhum momento ele vai dizer eu estava lá, eu vi, eu concordo, eu acho, eu penso. Não, vai ser sempre na maneira impessoal, tá? E o que que eu tenho dentro da estrutura da reportagem? Eu tenho um título principal, uma frase curta na manchete, tá, da reportagem. Eu tenho uma frase de impacto curta, né, para que chame a atenção do leitor. Eu tenho letras grandes para chamar e eu também vou ter a lead da notícia, que é aquilo que vai complementar a manchete e que traz as informações principais, vai trazer um resumo da reportagem que vem logo abaixo da manchete, tá? O texto, né? O que que eu tenho dentro do texto reportagem? Qual que é a estrutura? Como eu disse, é um texto mais amplo e detalhado. E que, né, nesse texto vai possivelmente aparecer gráficos, pode ser que apareça dentro desses textos quadros informativos, quadros, né, ilustrações, depoimentos de pessoas que estejam ligadas à notícia, aquilo que está sendo colocado na reportagem, também vai aparecer ilustrações, né, legendas que fazem parte desse campo jornalístico legenda. Também, né, esse texto, a reportagem, vai aparecer algo que é essas 5 perguntinhas que elas estarão presentes nesse texto. Só que de que maneira que elas estarão presentes? Elas estarão presentes de que maneira? O que aconteceu, quem, né, cometeu o fato, quando aconteceu, onde, como, de que forma, né, e por quê, quais são as causas, né, daquilo que aconteceu. Tudo isso aqui vai vir as 5 perguntas dentro do texto
mas respondidas. Isso significa que você, ao ler a reportagem, você não vai ficar procurando o que aconteceu, né? Quando foi que aconteceu. Isso é muito óbvio, tá? Mas lembrando que esta linguagem que eu estou usando para explicar esse tipo de assunto é próprio para alunos, né, que estão no sexto e quinto ano, né, da educação básica de toda a nossa realidade Brasil, tá? Então, portanto, você que está vendo aí, de repente está achando muito óbvio o que eu estou falando. Mas, por favor, não crie críticas, não faça comentários, não faça juízos. Entenda, estou usando uma linguagem mais simples para os meus alunos, ok? Então, por favor, entenda. Se você já sabe, ótimo, legal, bacana mesmo. Mas vamos continuar aqui. Então, essas 5 perguntas que estão presentes no texto, né, reportagem, elas não estarão perguntas e respostas, porque isso aí vai ser entrevista. No caso, o texto vai aparecer estas perguntas já respondidas. Então, esta é uma característica da reportagem que é interessante de vocês observarem. Isso tanto vale para a notícia quanto vale para a reportagem. Você tem as 5 perguntas e dentro das 5 perguntas você já tem as respostas. Você não tem a pergunta. Você não vai ler as perguntas no texto. Isso é utilizado como recurso na estrutura de produção do texto, reportagem ou notícia. Por quê? Curiosidade, né? Que antigamente, há muitos anos atrás, o jornal impresso era o único meio que, entre tantos, que se noticiava e era muito comum e acessível. Hoje, não tanto, diante da nossa modernidade, nossa mudança cultural. Mas, diante do que tinha que ser escrito dentro do jornal, havia um espaço. Então, por isso, o jornalista, né, tinha que responder aquilo que era necessário para se colocar e o que sobrasse de espaço era acréscimo. Então, portanto, vocês irão encontrar no gênero reportagem algo muito mais amplo, portanto, mais detalhado, tá? Diferentemente da notícia, a reportagem contém mais informações, já que apresenta causas ou desdobramento do fato noticiado. O que é isso, meu Deus? Né? Desdobramento significa um detalhamento, você explicar um pouco mais o fato noticiado. Portanto, lembre-se disso, tá? O jornalista tem certa liberdade para criar interpretações sobre o tema, incluir fontes de informação e expandir a pesquisa. Para elaborar uma reportagem, né, o jornalista ele pode fazer a apuração do fato no local onde ocorre. Ou seja, ele faz uma pesquisa de campo, ele vai até o local onde as coisas estão acontecendo para que possa então produzir o texto reportagem. E ele estará em contato direto com o cenário, as personagens envolvidas e outros aspectos ligados ao tema. Né? Um exemplo disso, de uma reportagem para vocês entenderem, é, por exemplo, quando estávamos na época de guerra e que o jornalista, por exemplo, ele era enviado e ele ficava no meio das tropas. Né? Ele vivia com os soldados, comia aquilo que era possível dentro daquela realidade e ele tinha que noticiar dentro daquele espaço, daquela realidade. Então ele vivia aquela realidade. Então isso é uma característica que a reportagem tem, ou seja, de mais detalhes dentro daquilo que o jornalista está escrevendo. Então, portanto, é nisso aí que a gente reforça que o jornalista tem uma certa liberdade para criar interpretações sobre o tema. Bom, o texto reportagem, ela reúne, portanto, mais informações do que a notícia. Quanto mais detalhes, melhor. Além disso, outros recursos como fotos, ilustrações e gráficos podem ser utilizados na reportagem. Bom, e aí a gente precisa fazer uma comparação rápida aqui, né, das diferenças entre notícias e reportagem. Então, a notícia informa os fatos de maneira mais objetiva, aponta as razões e efeitos e tem uma estrutura mais simples, né? A reportagem ela vai
com a notícia mais a fundo, ela faz investigações, ela tece comentários. Isso significa comentários do jornalista? Não. Ela tece comentários a partir dos comentários daquelas pessoas envolvidas com a notícia. Ela levanta questões, ela discute, ela argumenta. Então, a reportagem, ela também gera no leitor um grau de opinião, né? Ou seja, de convencimento, já que quem assiste uma reportagem tende a entender que o jornalista está falando e o que ele fala é verdade. Eis aí um grande problema hoje na nossa realidade, né? Nem tudo que se ouve, mesmo sendo, né, aparentemente verdadeiro, é verdadeiro. Então é uma coisa interessante de nós pensarmos, mas isso é claro na reportagem, tá? Bom, e aí continuamos com as características que vocês vão ter também na reportagem, que é muito forte e evidente. No caso, as fotografias, que elas estarão sempre com legendas. Legendas são essas coisas escritas abaixo da foto ou que geralmente vem ao lado. E também você tem um crédito, ou seja, quem foi que tirou a foto merece, né, ser reconhecido porque tirou a foto. Então, se coloca o nome de quem tirou a foto. Portanto, você vai ter na legenda tanto a descrição daquilo que está sendo visível na foto, quanto aquilo que, aliás, quem foi que tirou a foto, tá? Bom, naquilo que nós temos como notícia, eu tenho um exemplo de uma capa de jornal, só para nós esclarecermos essa característica legenda. Então, por exemplo, a legenda, em alguns jornais, a foto vai vir muito maior ou menor, depende daquilo que o jornalista pretende chamar a atenção, e a legenda geralmente pode vir tanto embaixo quanto na lateral da foto. Gente, por hoje, né, é o que eu tinha para falar sobre este assunto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. A gente se vê por aí. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.